Então, pessoal, hoje aqui convidei uma das pessoas que participou de nossas expedições à Amazônia, né, expedições feitas há 18 anos atrás, para o pessoal que pensa que tudo começou há 2 semanas, não é? Como eu venho falando, olha, começou 30 anos atrás e tivemos inúmeras expedições lá. Em uma delas, Gustavo Guerra, nosso associado já há muitos anos, vereador de Corguinho, vai aqui contar as experiências dele, agradecendo muito aí, está falando lá do CTZ, da nossa sede de Dáquila, e eu queria, não é, uma conversa hoje assim informal, só para ele explicar como é que foi, contar as histórias, para vocês verem que é muito trabalho, gente, é muito tempo, tudo muito difícil. Vou colocar aqui algumas fotos que ele me passou. Primeiro de tudo, Gustavo, boa noite, valeu, obrigado aí por aceitar o convite, pelo seu tempo. Primeiro de tudo, o ano exatamente, que nem eu me lembro mais direito, 2003 ou 2004? A primeira expedição, Felipe, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar falando para você e para os seus seguidores aí. A primeira expedição que eu participei foi em 2004 para a Amazônia. 2004. Nós fizemos uma expedição com 25 pessoas, nós fomos em 7 carros, saindo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em direção a Abunã, Vista Alegre do Abunã, o ponto mais ao norte lá de Rondônia. E aí vocês chegaram em Abunã, e aí como é que foi? Vocês adentraram a floresta? Como é que dá uma Bom, explanada aí primeiramente para a gente, como é que foi? a gente foi seguindo algumas pistas, né? E nós paramos no caminho, em vários lugares, assim, levando o nome da expedição, sempre com o propósito de engrandecer e enaltecer o país, assim, né? Porque a gente percebe, cada vez que vem uma novidade, uma resistência muito grande dos brasileiros como um todo. Eu acho que nós precisamos trabalhar bastante essa questão da estima nossa, assim, de reconhecer o trabalho feito pelo próprio brasileiro, por pesquisadores brasileiros, né? No mundo inteiro, nós somos reconhecidos, nós temos exemplos de pesquisadores reconhecidos, e nós, cada vez que a gente, qualquer grupo que apresente algo diferente, vem essas críticas aí, infundadas, sem paciência, até mesmo faltando às vezes com respeito em relação a isso. Mas a gente foi assim, a gente foi seguindo, né, Felipe? A gente foi seguindo algumas dicas, algumas informações, e o primeiro lugar que nós paramos, a gente foi parando em todas as cidades que nós precisávamos parar para pouso ou para reabastecer, etc e tal, a gente buscava, as pessoas vinham curiosas, né, a gente buscava informações, assim, inclusive vinham lendas, vinham mitos, e isso para nós, né, a gente não descarta nada, né, é muito importante. A gente, através dessas informações, a gente chegou em Presidente Médici, e lá o prefeito nos recebeu, os vereadores, né, e citou um sítio arqueológico que eles tinham ali num distrito do município chamado Novo Riachuelo. E lá é um sítio de petroglifos, né, petroglifos antigos, e óbvio, né, petroglifos bem antigos, na verdade, e essas datações que nos apresentam, assim, realmente não condiz com a realidade, embora já esteja bastante estabelecido pelo sistema atual, né. E lá a gente encontrou 2 professores responsáveis, né? Não sei se era um casal propriamente dito, mas era um casal de professores de história que estavam lá nos acompanhando, nos apresentando esses petroglifos, enquanto eles iam desenhando, contornando com giz, para que a gente conseguisse visualizar a grande maioria em baixo relevo, e muitas coisas interessantes a gente conseguiu observar lá vamos dizer assim, pelo conhecimento que a gente tem, né? Pela abertura mental que a gente treina, propaga. A gente percebeu coisas incríveis, assim, e que a gente questionando os professores, né, a gente acabou tendo um diálogo bastante interessante com eles. Por exemplo, né, nós vimos lá várias imagens de gameta masculino, gameta feminino, nós vimos imagens de constelações codificadas, né, que tem que ter um olho bastante preparado para perceber isso, como a história limita, né, como a história limita a antropologia e a arqueologia brasileira, ou até mesmo mundial, limitam o conhecimento. Nós percebemos que existia uma certa limitação assim na percepção de algumas coisas.
Eu acho que você vai mostrar aí a imagem, por exemplo, de um desenho que nós, imediatamente a gente questionou os dois professores, não como crítica, mas como, vamos dizer assim, uma soma, né, de conhecimento. A gente perguntou o que significava aquele símbolo. E, com algumas dúvidas, eles não souberam explicar, e para nós estava muito claro que era o útero feminino, né, com suas trompas e suas divisões ali. E isso muda completamente essa teoria. Um símbolo simples muda completamente a teoria, porque como com aquela datação apresentada ali pelos professores, aquela civilização primitiva, né, que primitivo não quer dizer ser evoluído, mas é assim que a conotação é feita historicamente pelo mundo inteiro, uma civilização primitiva conseguiu transferir numa pedra, em baixo relevo, o útero feminino. Você imagina que tem outras coisas ali interessantes que dá para questionar, né? Mas essa foi a mais marcante ali para mim, pessoalmente, com certeza para os nossos outros pesquisadores. E vocês na expedição também chegaram ao Forte Príncipe da Beira, né? E aí, conta aí como é que foi. É, deixa eu ver se eu lembro de mais algum detalhe interessante ali em Novo Riachuelo. Ó, ali tem marcas de pegadas, marcas de mãos, Isso. ali tem formas humanoides, né, que denotam outras raças, né, que possivelmente passaram ali, porque a gente pode sim imaginar, né, Felipe, que pode ser fruto da imaginação, mas também por que fechar as portas ou fechar o conhecimento a ponto de dizer que aquilo é só fruto da imaginação e não uma vivência? Talvez quem escreveu, quem calcou aquilo na pedra, poderia simplesmente ter transcrito aquilo que ele viu, né? Por Mas que não? isso daí, Gustavo, isso daí é uma percepção compartilhada por inúmeros pesquisadores independentes pelo mundo afora, que justamente por Exatamente, que será que eles têm que inventar visões abstratas, fruto de sonhos, não é, de imaginação? Por que não muitas dessas imagens, inclusive encontradas em vários outros lugares do mundo, por que não serem imagens reais, que eles estão ali retratando o que eles estão vendo? Isso daí já tem inúmeros pesquisadores, claro, os independentes, os que não estão isso. atrelados, não é, à ciência da Matrix, aos paradigmas da Matrix, não é? Exatamente. E a gente, no exato momento que a gente começou a questionar isso, nós percebemos, tem um brilho no olhar dos historiadores, sabe? Porque faz parte do processo evolutivo da nossa civilização nesse sentido, sabe? São amarras que a gente tem que quebrar. Não adianta a gente querer falar de realidades, de muitas realidades, com simplesmente uma teoria e com embasamento nosso aqui. Com a teoria e embasamento nosso que é apresentado aí nas grandes universidades, não existe outra coisa a não ser aquilo. E isso é um atraso tremendo para a mente humana. Exatamente, exatamente. Inclusive, já até havia falado antes em outros vídeos, né? Uhum. Um dos livros, né, a série de livros mais interessantes sobre o caminho do Piabiru, os caminhos do Piabiru, foram escritos por uma jornalista, Rosana Bond, que tem 3 livros escritos, são referências na Europa, não é? Ela estudou 7 Exatamente. anos com os índios guaranis e tal. É outra visão, ela vem com uma visão, vamos dizer, fresca, despida de doutrinações, não é? de determinados paradigmas que têm que ser respeitados. Ah, não, isso aqui não é isso, tem que ser aquilo. Entendeu? Que arqueólogos têm, ou Exatamente. históricos têm, sempre tratando os caminhos do Piabiru aqui no Brasil, a nossa academia, como mitologia, como ou seja, é surreal, precisa ter não é, essa olhada diferente, não é? Exatamente. É surreal, como você diz, costuma dizer, a capacidade que. Há quanto tempo o nosso grupo, Felipe, nós estamos tentando colocar o Brasil no patamar que é devido a ele, que é merecido a ele. É um patamar nato, que é obscuro, que é proibido. Há muito tempo nós estamos fazendo isso e ainda tem pessoas se deixando levar por dúvida, ou por falta de entendimento, falta de conhecimento, ou porque não teve oportunidades. Mas, assim, se tivesse um pouquinho de paciência, se tivesse um pouquinho até mesmo de respeito, com certeza, as informações de muitos pesquisadores independentes que estão conosco, que fazem parte do grupo,
traria o Brasil, faria com que o Brasil estivesse no lugar que é merecido, que é devido. A arqueologia brasileira é a arqueologia que praticamente representa a liberdade do povo, né? O que tem no subsolo da Amazônia não são só minérios, não é só essa riqueza mineral, é histórica, é algo assim fenomenal. Um pouco que nós vimos, o pouco que nós temos, que já é muito, não equivale nem a 10% daquilo que tem para ser apresentado. Você imagina o que pode mudar a história da cabeça, das cabeças das lideranças e da população como um todo. Exatamente isso. Esse é o perigo. Essa é a razão de Pois tanto é. ataque maluco, insano, sabe? Pessoas que nunca botaram os pés na Amazônia, nunca viram as nossas evidências, que temos muita coisa, não estamos ainda abrindo tudo, estamos ainda em pesquisa, essa do LIDAR que estão filmando lá, com essa tecnologia de rastreamento a laser, vai ser fundamental também, vão ser mais ainda evidências, né? O problema é esse, o establishment, o sistema, a Matrix, não quer que essas evidências aflorem. E o nosso presidente, o Urandir, está indo muito bem. Assim, ele tem uma estratégia, ele está apresentando isso no momento muito interessante. Os olhos estão voltados para a Amazônia, não só os olhos, os satélites agora, a gente sabe. Isso. Então ele não vai deixar esse assunto parar. Não vai deixar, porque isso é uma questão de segurança, é um patrimônio do povo brasileiro. Então, ele não vai deixar isso quieto. Então, ele está fazendo esse barulho justamente para isso, para que, não falando bem ou falando mal, não saia das mentes das pessoas e isso volte para quem é merecedor, que é a população. Toda essa informação tem que pertence à população, não pertence a mais ninguém. Então, não. ele está... Oi? Não, continua. Não pertence a mais ninguém a não ser a população brasileira. Então, ele está certo, tem que continuar assim, continuar impondo, colocando as imagens, mostrando o diário de bordo, porque vai vir coisas aí que vão surpreender. Não A pode gente pode seguir deixar... Não pode deixar a Amazônia ficar esquecida. Os brasileiros não podem ficar de costas para a Amazônia, porque isso daí vai permitir que o pessoal de fora continue a explorar, continue a procurar Ratanabá, como estão fazendo. Não se iludam, o pessoal está fazendo exatamente isso, gente. Não se iludam. O pessoal está conseguindo inverter o sentido, né, das coisas. Não é nós que estamos querendo fazer mal. Tem as pessoas que estão dizendo que há a possibilidade de fazer mal as que já estão fazendo. Exatamente. Mantendo as coisas ocultas, obscuras, para que a gente seja criticado. Imagina um grupo civil independente trazendo isso à luz do conhecimento, né? Então, quer dizer, tá certo, é isso aí. Ele tá corretíssimo. Nós apoiamos eles em todos os sentidos aí. Mas seguindo, Felipe, aos passos que a gente... Conta aí do Príncipe da Beira. Isso, a gente foi para Costa Marques, né, na sequência. Em Costa Marques, lá nós conhecemos o Forte Príncipe da Beira, que tem uma história totalmente deturpada também. A gente vê as pessoas falando das lendas, né, antigas, dizendo que lá tinham portões de ouro, janelas de ouro, que foram tiradas pelos holandeses. Inclusive, há relatos de navio naufragado lá com essas riquezas, que já foi tirado, resgatado. Tem lendas, histórias, vamos dizer assim, né, de ribeirinhos. Nós visitamos muitos ribeirinhos, inclusive com uma genética diferenciada, né? Eles são negros, com testa alongada, uma série de pesquisas nós fizemos, né, nesse sentido, e eles falam que, entre inúmeras coisas, né, eles falam ali que o Rondon, né, o Marechal Rondon, ele esteve lá mapeando toda aquela região, inclusive ele mapeou, não só mapeou, como encontrou tribos de mulheres de tez clara, né, assim, em toda aquela região. Isso tudo a gente foi coletando, foi ouvindo, né? Eu acho que os ribeirinhos, eles têm um papel fundamental, não só
na geopolítica como na história e na antropologia. Se a gente, imagina, são 400 mil famílias, se não me engano, 400 mil pessoas nos ribeirinhos da Amazônia. Você imagina o, a riqueza que não tem nessas histórias. E nós, como grupo, né, como sabemos a importância do ser humano como um todo, a gente ouviu com muito carinho todos eles, né? Agora você imagina, e eu procurei, pesquisei se tinha algum relato em relação ao Rondon, tem achado tribos onde na sua maioria eram mulheres, né? E não se acha, não acha nenhum tipo de biografia nesse sentido. E lá você encontra isso. Ele mapeou, né, toda aquela região lá e tem relatos de que ele teve encontros, sim, com tribos de mulheres indígenas, femininas de tez clara. Outra coisa também, quando a gente chegou no forte, Felipe, o exército nunca tinha entrado nos salões subterrâneos, né? E a Mas eles tinham gente, por causa de conhecimento, ler, eles tinham conhecimento dos salões ou não? eu acredito que eles, eu não lembro, não lembro agora com precisão que já faz muito tempo, mas eles tinham sim informações de corriqueiras, assim, de que tinham andares para baixo, que tinha túneis que passa por debaixo do Rio Guaporé e vai para a Bolívia, outros que vai para uma serra, que eu vou te falar depois, que a gente foi adentrou a mata, né? É, a gente vai fazendo alguns parênteses, né, Felipe? Então, quando nós fomos para a mata, em, ali naquela região ali do forte, a gente adentrou a mata profundamente, assim, nós encontramos uma senhora que ela morava num casebrezinho, assim, nós perguntamos como é que era conhecida aquela região, como era conhecido aquele ambiente ali, e ela falou que ali era estava ao pé da Serra dos Reis. Agora você imagina você entrar numa mata fechada, na floresta tropical amazônica, e é uma pessoa te mostrar uma cordilheirazinha, né, com o nome de Serra dos Reis. Da onde que surgiu esse nome? Serra dos Reis no meio do nada, teoricamente, né? Isso. Então isso intriga Cadê o muito a reino? gente não descarta. Exatamente, cadê os reis? O que que tinha ali antigamente e como que essa história perdurou até os dias de hoje, né? E não se perdeu. Isso é muito fascinante, isso é muito interessante, né? Tem relatos de pessoas lá, porque lá existe muito garimpo clandestino, muito desmatamento, né? Então as esteiras vão desmatando, vão caindo em buracos, entram. A gente ouviu esses relatos pessoalmente, né? As esteiras caem em buracos profundos, aí eles tapam porque não querem não querem chamar a atenção da mídia, né? É Uhum. encontrado tijolos, é encontrado resquícios de cidades, né? As dragas de garimpos clandestinos puxam fêmuros gigantescos, teoricamente de gigantes. Aí, para alguns historiadores, é atribuído a preguiça gigante, enfim. Então, assim, existe algo muito rico, sem precedentes na história, na Amazônia, e não é explorado da forma coerente, da forma correta, porque não há interesse. É óbvio que não há Claro, interesse, né? porque muda Então você tudo, vai imagina, mudar tudo, né? Muda toda muda tudo, exatamente. a história, muda toda a origem do homem, muda tudo. Então, precisam esconder Até isso daí. porque, é, até porque há questionamentos assim, porque o que sobrou, né, do dilúvio, dessas guerras que a gente conhece, essas guerras entre os mundos aí, essas guerras atômicas, né, que aconteceu no passado remoto, inclusive relatadas em hieroglifos egípcios, sumérios, que houve civilizações altamente avançadas, né? É, o problema é que os registros são feitos em cima de coisas de restos, né? De coisas que não trazem muito esclarecimento. E esse questionamento parece que para num ponto porque não existe continuismo e parece que existe uma preguiça, existe uma ideia de que não, isso vai chocar. Não vai chocar, já está todo mundo acostumado com barbáries aí do ser humano, isso aí vai ser muito bom, na verdade, né? E aí, Felipe, nós ali em Costa Marques mesmo, próximo ali ao forte, nós fizemos uma estrutura para entrar, nunca tinham entrado, muitos tinham medo, né, das lendas que ocorre lá, existe uma lenda Inclusive, de um... temos uma foto aí de você com luvas, preparando, né, Isso, uma estrutura de é, madeira para, não é, descer no túnel. As fotos aí. exatamente, isso. A gente ficou intrigado com várias coisas, né? A pedra é uma pedra porosa e tinham vários ferros fundidos nessa pedra.
Essa pedra também ela é angular, como algumas que a gente viu no Peru, em algumas expedições que a gente foi, né? Tinha vários cantos, eles tinham angulação perfeita, com um corte que no sisal não tem como ser feito, né? Então, assim, a gente já percebeu a angulação, percebeu aquilo que é dito que é um forte de resistência não faz sentido, porque as próprias aberturas que tem no topo vamos dizer, na fortaleza do forte, é invertido. Então, não é me parece muito mais uma coisa para sinalizar, né, uma entrada, um ponto, um vórtice, uma questão magnética do que propriamente um forte de resistência. É óbvio, a gente sabe que não é um forte de resistência armada, na verdade, isso aí foi tomado pelos portugueses, todas as estruturas antigas, com pedras maciças, com pedras grandes, de difícil transporte, foram tomadas e reaproveitadas por civilizações posteriores, como a Portugal, Holanda, Exatamente como em Cusco, não é? O Coricanca lá em Cusco, exatamente assim, não é? Os exatamente, espanhóis construíram em cima das estruturas antigas ultra sofisticadas, não é? Que tem absolutamente não é produto isso daí de uma civilização primitiva. Agora no meio do mato na Amazônia, não é? O forte. exatamente. Exatamente. Aí nós adentramos nela. Imagina que a entrada era uma entrada, acho que de 40 por 40. Ela tinha os grampos de um ferro fundido na própria pedra, então não sabemos como foram capazes de fazer isso naquele momento. Entramos lá, tinha aproximadamente uns 5, 6 metros de profundidade. O poço seguia mais profundo, nós não sabíamos o que tínhamos, exploramos posteriormente, né? Era abobodado o teto, abobodado, né? Como são as casas aqui nas zigurates. Tinha apenas um corredor circular em volta, com alguns túneis, uma simetria, assim, lembra muito aqueles túneis de Quéops, né, no Egito, onde nós também visitamos lá, né, Felipe, e algo assim que não deixa a desejar em relação a nada que tem no mundo, não. Um forte no Brasil, e a gente sabe que Construções existe sofisticadas, não é? Túneis sofisticados. exatamente túneis que a gente não consegue ver o fim, que não tem como ter um acesso a um humano normal. Então, assim, ao normal que a gente entende hoje, né, como normal, né? Então tem muita coisa a ser explorada lá, muita coisa a ser, assim, é, realmente explorada assim com afinco, com desejo de algo novo, porque se for lá com presilhas, não vai conseguir achar nada de interessante, assim, sabe? O interessante é justamente aquilo que quebra o paradigma e não está sendo levado em consideração isso, sabe? Nós também visitamos na região ali, Felipe. E realmente tem assim os túneis, eles têm uma ligação que passa por baixo do Rio Guaporé e um que se liga justamente nessa Serra dos Reis, né? Que os militares diziam que eram rotas de fuga, mas que foi soterrado, né? Então, quer dizer, né, assim, a gente tem visto constantemente inúmeros túneis, né, Felipe, que conectam o mundo inteiro de forma subterrânea, conectam o mundo inteiro. E esses fortes, nós temos sim a certeza de que eles são, vamos dizer, como se fosse a entrada dessas ligações entre o mundo, que esses fortes estrelas eles são espalhados pelo mundo inteiro com tecnologia semelhante. Então, uma civilização mundial fez isso e conectou os mundos com isso. Então, provavelmente aquelas pessoas que sobrevoavam naquela época observavam aquele forte de então, sabiam onde entrar, onde tinham suprimentos, onde tinham, enfim, uma série de infinitas coisas aí, né? Exatamente, ou seja, completamente diferente do que a gente vem escutando, né? Agora Não, imagina, se as completamente diferente. notícias são fake, imagina a história, gente. É isso que o pessoal tem que entender. Não é? A história foi moldada, não é, para servir os interesses da Matrix, não é, do pessoal que controla, do sistema. Foi sempre isso aí, até a história recente, Ex- nossa, imagine a antiga, antediluviana. Não é? o que que acontece, né, Felipe? Toda vez que precisa de um reset, toda vez que a população está indo para um despertar, né, está indo para um entendimento, está sendo enganada constantemente, né? Você consegue enganar parte do tempo, mas não o tempo todo, né? E a população está Exatamente. entendendo isso, está vendo isso. E aí, quando começa isso, aparece um caminho contrário para que a gente
tenha medo, não tenha interesse, né? Assim, isso vai me dar problema, vai me tirar da zona de conforto, a gente não percebe quando vê, tá aí todas as bibliotecas queimadas, todos os museus queimados, e acha que isso é perfeitamente normal, que é um acidente, e aí a gente volta a uma mente primitiva no sentido realmente assim incapaz de pensar, de ter as próprias decisões, né? E é muito importante tu ver qual é hoje, né? A gente fala assim, nossa, se os sumérios eram tão inteligentes, né? Por que eles deixaram as coisas em argila? Porque não pode ser mapeada, né? Porque ela fica ali camuflada no meio de tudo e foi achado, não teve como ser destruído porque era argila, né? Era como se fosse parte de um terreno, era como se fosse parte de alguma coisa. Porque se fosse livro, se fosse um CD, se fosse um HD, seria muito fácil de destruir e pouco, e muito difícil de catalogar. Então eu acho formidável o cara que escreveu aquilo que estava nas tabuletas sumérias na argila, porque ficou aquela pessoa correta que chegou, achou e divulgou tudo isso, percebeu a inteligência daquele cara que deixou escrito naquilo. Então, hoje, a gente tem que buscar esses tipos, na simplicidade, as grandes fontes de informação, porque se a gente procurar hoje no que sobrou da história, no que sobrou dos livros, né, quem ganha a guerra conta a história, pô. Né? A gente vê cada conflito que tem. Vide todos esses hieroglifos, entre aspas, não é? Nas pedras que vocês encontraram lá. E vocês encontraram muito mais, não é? Naquela pedra toda, não é? Toda, vamos dizer, Exatamente. codificada, não é? Exatamente. A gente viu essa pedra primeiro, né, em Novo Riachuelo, depois a gente foi ao Forte Príncipe da Beira, depois a gente andou em alguns sítios arqueológicos aí de cemitérios indígenas, a gente viu machadinhas, viu cerâmicas antigas, a gente foi no Forte, depois a gente foi num, num labirinto, um labirinto bem conhecido, na verdade. O que entregou a gente no labirinto é que as portas eram muito baixas, assim, para seres humanos de 1 metro de altura, mais ou menos. E isso nos intrigou, assim, mostrando uma certa a presença de uma raça também diferenciada nesse sentido, assim, né? Eram baixinhos aquelas pessoas que habitavam aquele labirinto, que a gente não sabe se era uma estrutura de uma cidade antiga ou se era somente um labirinto de treinamento, enfim, de alguma coisa nesse sentido. E lá existe uma lenda muito forte, Felipe, que até eu estava falando dos fêmurs, né? De uma lenda chamada são seres que são vistos na floresta chamada Mapiguari. São seres humanos assim com 6 metros de altura, visto pelos ribeirinhos, pelos mateiros, pelos garimpeiros antigos, assim que afugentam, né? Provavelmente, vamos dizer assim, são protetores dessa região, né? Porque é visto, é relatado, né? E tem esse medo. Agora, imagina só se a gente encontra, né, resquícios desse povo, né? Pois Porque a Amazônia foi muito pouco explorada nesse sentido, explorada com responsabilidade, muito pouco explorada, né? Ela não quer ser explorada com responsabilidade porque vai expulsar aqueles irresponsáveis, né? Tanto visto aí o que aconteceu recentemente, né? Exatamente. E os artefatos nas galerias que a gente viu, né? Então, Aqueles exatamente, artefatos mais lá tinha bastante. metálicos, mais sofisticados. Pois eu fui 2 vezes ao forte, né? Os artefatos foi numa vez que eu não fui, tá? Os artefatos foram encontrados uma vez que eu não estive presente, mas nós encontramos bastante coisas no caminho para Nova Brasilândia do Oeste. Lá nós encontramos algumas coisas nas pedras, né? Porque olha que coisa interessante, nós tínhamos algumas dicas e nessa dica a gente tinha que procurar um lugar, uma coordenada X, onde as pessoas iam lá para ficar bem, onde elas se sentiam bem, né? E no caminho para lá, a gente foi perguntando para as pessoas, e engraçado, é aquela pedra lá. Eu tenho uma imagem aí, Felipe. É naquela pedra lá que tem um rosto. Na É uma foto, você pedra não vai escura. conseguir. É uma imagem de uma Isso, você pedra não vai escura numa conseguir. mata. Eu tenho a foto, Isso, acho que você, vou eu colocar acho que aqui. você não. Isso, acho que não vai conseguir ver na foto. Aí é exatamente o rosto. Mas quando a gente estava chegando, assim, a gente até falou, nossa, mas tá tão fácil. Todo mundo falava, vai naquela pedra, é lá onde as pessoas vão, ficam bem, se sentem bem, etc e tal. Aí a gente olhou assim e viu que ela estava bem próxima, mas com tanto, poxa, nós ficamos quase 20 dias na mata, andando, pesquisando, e a gente estava achando muito fácil chegar até essa pedra, né? E aí nós voltamos para a cidade,
dormimos lá. No outro dia a gente chegou próximo a uma escola rural, e eles falaram, é só seguir aqui que vocês vão chegar. No meio do caminho tinha um cafezal, e as caminhonetes andavam inclinadas, assim, porque era como se fosse quase uma terra saibrenta, assim, bem lisa, né? Nós chegamos lá, conhecemos a família, nós começamos a conversar com eles. Imagina a gente tomar café, a gente gosta de comer fruta no pé, né? Imagina um café recém-colhido, Felipe. O cara nos serviu, né? Era uma família, e a gente começou a comentar o que a gente fazia, o que a gente estava buscando. E eles falaram assim: Nossa, mas vocês nunca estiveram aqui e chegaram aqui, né? Como é que vocês sabem de tudo isso, né? Então, assim, a gente há muito tempo pesquisando, traçando os pontos, traçando coordenadas, né, Felipe? A gente percebe, sabe que a gente vai sabendo onde a gente está indo realmente, né? E eles ficaram intrigados e ficaram muito contentes com a nossa visita ali, né? E a gente deixou o carro ali com eles e foi a pé, eles foram nos levando. Até que a gente chegou numa pedra que tinha mais ou menos, eu não lembro o diâmetro dela, mas devia ter uns 10 metros de diâmetro. Acho que o presidente lembra com mais precisão. E nessa pedra, ela tinha, ela conseguia emitir uma frequência estática, de energia estática, assim, sabe? E tinha alguns pontos nessas pedras que eram, não vou dizer iluminadas, ela tinha como se fosse uma fagulha, assim. E Aham. nessas fagulhas a gente tirava o lodo e lá tinham inscrições, né? Hum. Nova Brasilândia do Oeste, uma Rondônia. E nesse local a gente pegou transcreveu várias coisas, e hoje a gente está desenvolvendo algumas tecnologias aí em cima disso, né? Exatamente, isso é muito interessante. Então, sobre os artefatos que você citou aí, depois que nós estivemos no Forte Príncipe da Beira, a gente foi coletando várias informações e vários artefatos, né? Tem aquela espada que o nosso presidente apresentou, que tem o escudo do governo Inca, tem, tem símbolos, né? Tem um leão, que denota uma relação com a tribo de Judá, tem isso no nosso entendimento, né? Tem uma relação também com a Ariranha Alada, que tem a ver com a questão da Amazônia, das Amazonas, né? Tem várias coisas naquele símbolo ali, principalmente, e vários outros que o nosso presidente apresentou, né? Que fazem uma denotação de uma civilização que viveu ali e que tinha total uma tecnologia absurda, né? A ser apresentada. O que é interessante, Felipe, que depois que nós estivemos lá, ninguém nunca se tinha se interessado pela questão arqueológica lá, né? E o IFAM emitiu uma nota dizendo que ia realmente explorar lá. E se você procurar aí nos jornais, Felipe, você verá, e os seus seguidores também, verá que o IFAM, depois da nossa visita, esteve lá e catalogou mais de 4.000 artefatos. 4.000 artefatos. Onde estão aqueles que realmente podem fazer a diferença, sabe? Então, muitos desses foram apresentados ao IFAM e a gente não sabe onde estão mais. Então, Eu, eu o nosso lembro que presidente o está nosso fazendo. presi... eu lembro que o nosso presidente havia mencionado que o IFAM tinha mostrado alguns desses artefatos, mas assim, só cerâmicazinhas, coisa boba, não é Isso, só isso. corriqueira. O material Exatamente. inexplicável, entre aspas, não é? Artefatos Uhum. metálicos super sofisticados, com ultra bem talhados, não é? Aí não, aí sumiu tudo porque Exatamente. não tem como explicar. Esse é que a situação Exatamente. é essa, né? Bom, Felipe, tem bastante tempo aí, tem bastante coisa para falar aí. Se você quiser, a gente pode voltar aí mais tempo para a gente continuar esse papo aí que tá bem bom. Isso aí, vamos dar continuidade a isso daí. Isso aqui já deu 40 minutos, né? Já para não ficar muito longo, Sim, mas dá para foi fazer já uma para minissérie. vocês, para o pessoal entender que, sabe, não começou agora, já tem anos. Essa expedição que você está relatando aqui tem 18 anos, gente. 18 anos. 18 anos. Ou seja, é muito tempo. Fomos inúmeras outras vezes. Ou seja, é uma pesquisa super, super extensa. Então, esse pessoal que Exatamente. aí está nos atacando, falando isso, é fake, é isso, não sabe o que falam, esse pessoal é que não sabe de nada, sabe? Eles não estão lá nas É, suas cadeiras recebendo ordens de cima para nos atacar e de tentar nos descreditar e é isso aí, fica por isso mesmo. Mas Ô, aquele negócio, as Felipe, evidências estão nas nossas mãos. Né? Felipe, a gente
é muito importante o nosso presidente estar colocando a boca no trombone, assim, sabe? Porque esse assunto não pode ficar no esquecimento. Realmente, Felipe, a gente gosta de estar aqui, gosta de fazer o que a gente faz, a gente gosta de ir para a mata, a gente gosta de ir a campo. Eu quero ver ali, a gente fez os convites, o presidente fez uns 4 dias na mata. Teve uma vez que a gente ficou na mata e nós enfrentamos várias situações, o risco de malária, que aconteceu com o grupo. A gente entrou em cavernas com risco também de fezes, de contaminação com fezes de morcego. Animais na volta à noite, muitas vezes à noite andando, o porco do mato. A gente presenciou a presença deles, né? Uma série de coisas, intempéries, que qualquer pesquisador está pronto para isso. Agora, a gente vai a campo desde 99, praticamente fazendo as expedições, né? Vai a campo, se sujeita, né? Nós somos um grupo muito alegre, a gente é feliz em fazer isso que a gente faz, né? A gente vai com muito amor, com muito carinho e com muita disposição para isso. E muitas vezes nós fomos e não encontramos nada, entendeu? Sim. Então, e mesmo assim nós continuamos, nós seguimos, nós persistimos e a gente vai persistir na ideia assim de propagar aquilo que nós vivemos, vivenciamos e vamos mostrar as provas sim. Então Ah, assim, com tem que se colocar à certeza. disposição, não adianta só criticar de fora, vai com a gente, experimenta para ver como é que é, para ver como é que é os riscos de dormir lá no meio da mata com aquelas redes lá, formigas gigantes comendo os coturnos, comendo as redes, derrubando a gente, cara. Tem encontro coisas muito engraçadas também, muitas histórias bacanas, assim, sabe? Que vale a pena a gente continuar depois, para que a gente não. Tem muita coisa para se falar ainda. Pois é, não, isso é como eu falo, isso é só o começo, estamos revelando devagarinho. Isso aí vai dar livro, vai dar um monte de coisa, isso daí. Tá Vai. certo. Então é isso aí, Gustavo. Muito obrigado aí pelo seu relato, pela sua contribuição. Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar buscando conhecimento e vou fazer outros vídeos aí, trazendo outros relatos para vocês verem que a coisa é muito mais complexa do que vocês acham. Não é essa banalidade aí que essa mídia está tentando, né, jogar lama em cima de nossa pesquisa. Tá certo? Um abraço a todos. Exatamente. Obrigadão. Obrigado.